Bem-vindo à aula 161. Hoje nós vamos tratar do livro O Espaço do Cidadão, do professor Milton Santos. Módulo 2. Do cidadão imperfeito ao consumidor mais que perfeito. O ópio do consumo. Então nós já tínhamos visto no módulo anterior como foi o processo de urbanização brasileira. Essa maratona de retirar as pessoas do campo e levá-las até os grandes centros urbanos para que elas fossem aí mão de obra barata nos grandes centros. Então não é segredo para ninguém que o processo de industrialização brasileira ocorreu de forma violenta. Não foi de forma natural ou gradativa. Os números mostram que houve um processo sim de expulsão do campo. Não se usa esse termo, obviamente, nos livros de história, mas é fato que houve um deslocamento gigantesco. Então o que se olha nos livros didáticos são esses termos. O processo de industrialização está associado ao de urbanização, já que muitos trabalhadores sentiram-se atraídos para o trabalho nas fábricas. Mas quando você olha os artistas retratando esse processo de urbanização, como Cândido Portinari, por exemplo, nesse lindo quadro O Retirante, ou melhor, esse quadro O Retirante, você vê em que condições essas pessoas saíram da área rural para adentrar no meio urbano. Não foram condições minimamente adequadas. Então quando nós pegamos o texto aqui e vamos ler Milton Santos, página 29. Na cidade, sobretudo na grande, os cimentos se dissolvem e minguam as solidariedades ancestrais. Que solidariedades eram essas? São as da vida rural, a relação que as pessoas tinham por gerações. Meu pai que conhece o seu pai, que conheceu o seu avô, que conheceu o seu bisavô. Então elas tinham uma história em comum, inclusive com o espaço em que elas viviam, que geralmente pertenciam aos seus ancestrais. Ali onde o dinheiro se torna a medida de tudo, a economização da vida social impõe uma competitividade e um selvagerismo crescente. As causas dos males aparecem como se fosse a solução. Círculo vicioso que encara as portas das favelas para a cultura de massas, com seu cortejo de despersonalização e a substituição dos projetos pessoais saídos da cultura, isso é, de dentro do indivíduo, para outros projetos elaborados de fora deste mesmo indivíduo. Projetos decididos a conquistar todo mundo pela força da propaganda. Assim, a cultura popular, cultura selvagem e irracional, é substituída lenta ou rapidamente pela cultura de massas. O espaço selvagem cede lugar a um espaço que enquadra e limita as expressões populares. O que deveria surgir como sociedade de massas apenas se dá como sociedade alienada. Então não é que o povo ou a sociedade alienada, eles foram colocados em uma condição que propicia a alienação. É propício a alienação dentro desse contexto. Então os artistas representam isso muito mais do que a produção intelectual das grandes universidades, certo? Então nós sabemos dos ciclos. Vamos lá. E aí entra isso. O consumidor passa a ser, e o consumo passa a ser o ópio, ou seja, a droga que mascara toda essa desigualdade gigantesca que existe dentro dos grandes centros urbanos. Então quando nós vamos analisar aí a formação da sociedade, vou achar aqui, nós temos essa característica, de alienação constante. Deixa eu achar aqui. Só um minutinho que eu me perdi. Sim.
Então nós temos essa perda de identidade. O indivíduo que estava lá na área rural, que tinha uma identidade, a sua identidade era gerada pela sua ligação pessoal, íntima, com tudo aquilo que foi produzido e foi produzido pelos seus ancestrais, seu avô, seu bisavô, seu tataravô, e as relações se davam nessa ligação, né? Parente próximo, que um casou com o outro. Quem já foi para uma área rural sabe o quanto essas histórias são maravilhosas. E aí se dá dessa forma dentro dos grandes centros urbanos. Esse assunto. Segundo o sociólogo Emile Durkheim, a sociedade molda o indivíduo, isto é, introduz seus ideais por meio de um objeto denominado fato social. O fato social possui dentro de suas 3 características a coerção social, que é a força externa exercida sobre o indivíduo, fazendo com que ele aceite as regras e costumes já impostos pela sociedade, independente de sua vontade e escolha, mostrando assim a dominância da sociedade sobre o indivíduo. Então tá lá, ninguém educa ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então essa é uma frase tremendamente forte, mas é a realidade das grandes periferias da cidade de São Paulo. Não só das periferias, mas dos bairros de classe média também, porque ninguém escapa integralmente desse processo. Mas é na periferia que o consumo vai mostrar sua vertente mais maléfica, né? Seu impacto maior. E aí o Milton Santos vai dizer aqui, página 48. Já o consumo instala sua fé por meio de objetos. Aqueles que em nosso cotidiano nos cercam na rua, no lugar de trabalho, no lar, na escola, quer pela sua presença imediata, quer pela promessa ou esperança de obtê-los. Numa sociedade tornada competitiva pelos valores que erigiu como dogmas, o consumo é verdadeiro ópio, cujos templos modernos são os shopping centers, os mercados, aliás, construídos à feição de catedrais. O poder do consumo é contagiante. Sua capacidade de alienação é tão forte que a sua exclusão atribui às pessoas a condição de alienados. Daí a sua força e o seu papel perversamente motor na sociedade atual. Então, pessoal, paramos essa aula por aqui. Então eu peço mais uma vez que vocês não se esqueçam de avaliar a aula. É importante que você avalie a aula. Se for de maneira positiva, dê o like. Se for de maneira negativa, dê o dislike. Mas das duas formas, você ajuda a melhorar a qualidade das aulas e consequentemente do canal. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.